Como eu já havia dito no vídeo anterior, a primeira parte de Sexta-feira 13, eu nunca assisti de fato essa franquia. Então, aqui vai as minhas primeiras impressões para Sexta-feira 13, parte 2, lançado no ano de 1981. Sim, um ano após o seu primeiro filme. Só lembrando a todos que esse é um vídeo de primeiras impressões. Eu não conheço nada da franquia Sexta-feira 13. Eu sei que isso é praticamente um pecado para quem se diz fã de terror, mas é uma realidade. E é isso. Bora lá que depois da vinheta eu já venho aqui comentar o que eu achei de Sexta-feira 13, parte 2. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrorologia, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo aqui no canal, por favor, já curta esse vídeo e se inscreva, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é, assisti Sexta-feira 13, parte 2 e fiz aqui algumas anotações sobre o que eu estava achando enquanto estava assistindo pela primeira vez este longa. Bom, o filme ele já começa fazendo um resumo através de um pesadelo da Alice. Então a Alice, ela tem ali um pesadelo, na verdade ela sonha diversas coisas. E a produção ela usa essa tática de sonho, essa tática de pesadelo, para poder contar um resumo do que foi o filme anterior. Isso não é algo que está restrito somente a Sexta-feira 13, parte 2. Existem outras produções que também utilizam desse recurso, o sonho de determinado personagem, para poder resumir o longa anterior. E isso é aplicado aqui. Até aí tudo bem, eu gostei. Poderia ter sido um pouquinho mais enxuto, com certeza, mas não atrapalhou a obra como um todo. Dá sim para você poder recapitular algumas coisas e prosseguir aqui com a história. Então aí tudo bem, beleza. Porém tem algo que eu não gostei logo no começo desse filme, que a Alice, ela morre logo no começo. Então tipo assim, ela passou por tudo que passou no primeiro filme do Sexta-feira 13 com a Pamela, a mãe do Jason, para morrer logo no começo desse segundo filme. E pelas mãos de quem? É claro que pelas mãos do próprio Jason. Então eu fiquei tipo, tá, mas se essa personagem ela não ia ser tão relevante para a trama, para a franquia, por que é que deixaram ela sobreviver? Por que é que ela apareceu nesse segundo filme? Qual o sentido disso? Não teria sido melhor se ela tivesse morrido no primeiro filme? Mas enfim, até aí eu acho que é uma coisa que dá pra aceitar, beleza, ok. Dá pra engolir aí, vai. Enfim, parece que se passam 5 anos depois da tragédia, depois de todo aquele massacre em Crystal Lake. E a gente tem aí, de fato, o início da história desse segundo filme. Mostrando aí Paul, que ele parece ser um instrutor de monitores, alguma coisa assim, contando as histórias ali de Crystal Lake. E ele já vem com uma informação que é um tanto quanto estranha, porque ele fala para os monitores de que Jason ele não se afogou quando criança e ele continua vivendo ali naquela região. Ou seja, é como se o filme ele estivesse desmentindo aquilo que ele estabeleceu no filme anterior. Então, tipo assim, no filme anterior a gente tem a Pamela falando que o filho dela morreu afogado porque os monitores estavam fazendo pegação ao invés de estar vigiando o Jason. E aqui, nesse filme, o Paul, ele refere que toda essa tragédia envolvendo o afogamento do menino, do Jason no caso, não passam de lendas, não passam de boatos. Então eu percebi que isso é uma coisa que vai em contradição à própria franquia. Mas espera, a gente teve tanta essa afirmação no primeiro filme e aqui no segundo tudo isso é desmentido? Como assim? Ficou meio estranho. Só lembrando a todos de que eu nunca tive contato com essa franquia, só assisti Jason X e Jason Vai para o Inferno há muito tempo. Também são filmes que eu não lembro, filmes que eu assisti no SBT, e eu estou fazendo maratona do primeiro até o último, beleza? Incluindo também Fred versus Jason, que eu vou abordar mais pra frente.
Mas enfim, ficou meio confuso isso. Eu achei que esse filme ele ia trazer mais respostas, ia trazer mais coisas para poder agregar na história, mas não. Criou uma questão aí, principalmente com essa fala do Paul, onde ele refere que o Jason ele sempre esteve vivo, ele não morreu afogado. Isso é uma coisa que vai contra tudo aquilo que foi estabelecido no primeiro filme. Eu fiquei tipo, hã? Como assim? Mas enfim, beleza. Outras coisas que eu anotei aqui. Aonde que o Jason estava no primeiro filme? Se o Paul ele fala que o Jason ele não morreu afogado, onde que ele estava então? Será que ele estava escondido? O que ele aguardava? Eu fiz aqui o vídeo sobre as primeiras impressões de Sexta-feira 13, parte 1. E eu lembro que eu falei que esse filme ele tinha deixado muitas dúvidas. E isso se repete aqui em Sexta-feira 13, parte 2. Um filme que era para trazer mais respostas, trouxe mais dúvidas e deixou mais confuso tudo aquilo que eu já tinha me confundido no primeiro filme. Tipo, o quê? Como assim? Beleza. Então assim, o filme ele é legal, sim. Só que essas coisas que eu acabei de citar para vocês deixam a obra um tanto quanto sem sentido. Fica uma coisa confusa, fica uma coisa duvidosa, digamos assim. Fica uma coisa sem sentido. Você para e pensa, tá, mas o filme ele está desmentindo a sua pré-sequência, ou seja, o seu primeiro filme. Então, tipo, como assim? Tá bagunçando a franquia? Bom, pontos positivos que eu achei desse filme. Algumas técnicas que foram utilizadas no primeiro filme apareceram aqui também nessa parte 2. Como, por exemplo, o inimigo invisível, onde eu tinha comentado que é a câmera que, na verdade, é o assassino. A câmera ela não deixa o assassino, né, que no caso é o Jason, aparecer, porque é como se a gente tivesse a visão em primeira pessoa do assassino. Isso daí eu achei bacana, tem no primeiro filme e isso volta aqui no segundo. É uma técnica que muitos outros filmes usaram, muitas outras produções, e é algo que eu gosto. Eu acho que é algo bacana, porque você consegue manter o suspense. Outra coisa que trouxe, que foi trazida do primeiro filme para esse segundo, foi o caso de deixar toda a ação para o final do filme. Isso aconteceu no primeiro filme e também aconteceu aqui no segundo. Eu achei ok, porque a gente tem tempo para poder conhecer os personagens, para poder se ambientalizar antes de toda a ação, toda a tragédia realmente de fato acontecer. Então acredito que a gente teve tempo para tudo, tempo para poder conhecer os personagens, tempo para a gente se adaptar àquele ambiente, e aí sim as tragédias, os assassinatos, eles de fato acontecerem. Isso eu achei ok no primeiro e no segundo filme. Como será no terceiro, eu não sei, mas eu espero que me surpreenda. Eu espero que não fique só nessa mesmice. Até onde eu sei, a franquia do Jason possui mais de 10 filmes. Com certeza, adaptações e coisas novas chegaram por aí. Eu espero então que no terceiro filme a gente não tenha esse repeteco do que foi utilizado nos 2 primeiros filmes. Essa tática de inimigo invisível é boa, porém, quando ela se repete muito, se torna exaustiva. Assim também como deixar toda a ação para o final do filme. É legal, é válido, mas se todo o filme seguir essa mesma linha de raciocínio, vai ficar cansativo. Por quê? Porque nem todo mundo consegue se envolver logo no começo da história. Pelo menos essa é a minha opinião. Teve um momento ali que eu tava ficando um pouquinho mais cansado assistindo o filme, mas depois as coisas começaram a acontecer, as coisas se desenrolaram, e aí sim eu falei, bom, beleza, agora o negócio vai pra frente, agora começa a ação mesmo do filme. Uma coisa interessante aqui também que eu fiz uma anotação. Eu não sabia, como falei pra vocês, nunca tive contato com a franquia Sexta-feira 13, estou tendo agora. E eu percebi que o Jason, ele não começou utilizando aquela máscara de hóquei. Ele utilizava uma sacola de pano com somente um buraco ali para poder olhar e atacava as pessoas. Gente, eu achei isso incrível.
Porque, na minha percepção, dá tempo de poder entender por que ele colocou essa máscara de hóquei. Por que ele usa essa máscara de hóquei, que na verdade se tornou praticamente um símbolo do Jason. Tanto que eu tenho até aqui, ó, a máscara de hóquei do Jason. E é legal ver que como as coisas elas começaram simples. É interessante ver isso. Eu achei genial da produção. Eu sei que esse filme ele tinha limitações, 1981 era uma outra época, era outra coisa. E o fato de ter essa simplicidade foi um diferencial pra mim. Eu olhei e falei assim, caramba, olha só que bacana. Antes dessa máscara de hóquei aqui, o Jason utilizava uma sacola de pano. Isso eu achei incrível, eu achei muito legal, porque a gente consegue ver a evolução do Jason ao decorrer dos filmes, beleza? Isso daí é o que eu achei muito bacana. Uma outra coisa que eu anotei aqui é que quando o Jason ele apareceu pela primeira vez, eu estou falando nessa segunda parte, hein? Eu vi que ele tem um aspecto físico de um homem normal, um homem comum. Porque, como eu falei pra vocês, eu só tive contato com Sexta-feira 13 aí em Jason X, e Jason vai pro inferno, e Fred vs Jason. E as minhas memórias são referentes a um homem alto, troncudo e forte. E aqui nesse filme, ele é um homem com físico normal, não tem nada de diferente ali. Tem uma estatura média, tem uma robustez assim normal, um corpo normal, Então, tipo assim, eu achei bacana porque o filme, na verdade, a franquia, ela começou de fato bem simples e tudo isso foi se modelando com o tempo. Eu sei que os anos foram se passando, os atores foram sendo trocados, mas seria interessante e manter pelo menos toda essa estrutura corporal do Jason. A gente precisa trocar de ator, beleza, mas que fosse um ator que tivesse as características do ator anterior. Mas enfim, não é algo negativo, é mais um detalhe que eu observei e eu anotei aqui, mas seria interessante se seguisse o mesmo padrão corporal todos os atores que interpretaram o Jason. Eu vejo na minha memória, quando falo de Jason, eu sempre lembro de um homem alto, robusto e com um facão na mão com uma máscara de hóquei. Mas enfim, uma coisa bem tosca que eu achei desse filme foi a cena de perseguição final. Sério, a Ginny versus o Jason ali eu achei muito tosco. Nossa, que coisa, que cena tosca, que cena de fuga, que cena de perseguição tosca, real. Eu olhei aquilo e senti até vergonha alheia. O Jason caindo da cadeira, meu, não, sério. Muito tosco, não gostei dessa perseguição final, achei muito zoado, sério, péssimo. Péssimo. Olhei aquilo e falei, caramba, como que o pessoal teve coragem de lançar um filme com essa cena de perseguição? Com tantas possibilidades. Ah, mas o Eric, você tem que entender as limitações da época. Existem filmes que foram lançados antes do Jason, antes da Sexta-feira 13, parte 2, que tem cenas de perseguição melhores. Isso não justifica, beleza? Uma outra cena, já que eu tô falando dessa cena de perseguição, uma cena que eu achei bem perturbadora foi a cabeça da Pamela, a cabeça da mãe do Jason, que ela aparece primeiro dentro da geladeira, logo no começo do filme. No final do filme a gente vê que o Jason tava guardando a cabeça da mãe em cima de uma mesa. Eu parei e pensei, what? Que coisa perturbadora, que estranho. E isso é a alma do terror. Isso que é legal no terror, você se estranhar com alguma cena. Eu olhei aquilo e falei, nossa, essa cena de fuga e de perseguição que teve da Ginny versus o Jason realmente foi algo vergonhoso. Mas toda aquela cena da Ginny vendo a cabeça da mãe do Jason em cima de uma mesa... Nossa, eu achei isso perturbador demais, eu achei isso incrível. Eu olhei aquilo e falei, mano, sério,
genial. Isso daí eu achei incrível porque trouxe um toque macabro para a história, deixou o clima mais pesado, deixou a coisa mais tensa. Com certeza, assim como eu fui surpreendido hoje, muita gente se surpreendeu na época que esse filme ele foi lançado. E olha que eu, na minha idade, já assisti diversos filmes de terror. É difícil me surpreender com uma cena ou outra, mas essa eu realmente parei e pensei, meu, quem pensou nisso foi alguém incrível, porque deixou a cabeça da mãe do Jason em cima de uma mesa, deixando ali toda aquela cena final realmente bem perturbadora. Achei incrível, achei genial e é basicamente isso. Bom, essas foram as minhas primeiras impressões para Sexta-feira 13, parte 2. Em breve voltarei aqui com Sexta-feira 13, parte 3. E eu espero que o filme me surpreenda. Eu vi aqui que Sexta-feira 13, parte 2, pegou alguns recursos do primeiro filme. E eu espero que na parte 3 tudo isso seja melhor elaborado, melhor explorado. Que venham técnicas novas, que venham coisas novas. Eu sei que do primeiro filme para o segundo a gente tem uma diferença de somente 1 ano, porque o primeiro, Sexta-feira 13, foi lançado em 1980 e Sexta-feira 13, parte 2, em 1981. Eu não sei quando, na verdade eu não sei em que ano que Sexta-feira 13, parte 3 foi lançado, não sei se é um intervalo de 1 ou 2 anos, mas eu espero que tenha tido seja um intervalo suficiente para que a produção tenha evoluído em certas coisas. Sexta-feira 13, parte 1 é bom, Sexta-feira 13, parte 2 também é bom, e eu espero que Sexta-feira 13, parte 3 seja o mínimo que o Sexta-feira 13, parte 1 e parte 2 foram. Por quê? Porque assim, ele sendo o mínimo, eu sei que eu vou continuar satisfeito. Porque as obras, as produções Sexta-feira 13, parte 1 e parte 2 já são boas. Eu espero que a parte 3 também seja minimamente boa. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. E logo eu vou voltar aqui com Sexta-feira 13, parte 3, primeiras impressões. Muito obrigado, até a próxima e tchau!